Hoje é o day after de uma eleição extremamente complicada, com muita baixaria. Eu, 50 anos acompanhando eleições no Brasil, acho que essa foi das mais sujas, se não a mais suja. Nós vamos comentar tudo o que se passou, a questão da propaganda eleitoral, da perda do tempo que alguns candidatos tiveram de ficar desconstruindo a candidatura de outros, ao invés de mostrar seus planos de governo, e foram castigados por isso. Estamos recebendo aqui o professor Diego Amaro, ele é mestre em História e atua na Unisal e está aqui conosco hoje para falar sobre toda essa situação e o que se espera do presidente Bolsonaro a partir de 1º de janeiro. Professor, uma satisfação tê-lo conosco. Prazer poder estar aqui dialogando um pouco sobre a nossa política nacional. Começamos com uma campanha eleitoral bastante complicada, né? E um horário gratuito que, me parece, não está funcionando mais. Agora o que funciona é o WhatsApp, porque o Geraldo Alckmin, com todo o tempo que teve do mundo, em vez de falar da campanha dele, do programa dele do governo, baixou o pau no Bolsonaro. Cada vez que baixava o pau no Bolsonaro, o Bolsonaro subia mais. Não, então, as pessoas precisam rever essa condição da rede social. Foi o que aconteceu também nos Estados Unidos, no caso Trump. Então, hoje as pessoas têm esse acesso. Não faz muito tempo que o Brasil presenciou isso com relação à greve de caminhoneiros, por exemplo, que a rede social vinha e mostrava uma outra condição. Então, foi um risco muito grande somente atacar. Era o momento de apresentar boas coisas, boas condições, bons caminhos para o país. E talvez nós tenhamos perdido nisso, de não mostrar projetos, e sim denegrir a imagem de outros candidatos e a eu todo acho momento. que as providências que estão sendo tomadas são pífias, né? Por exemplo, eu tenho um blog que faço diariamente um vlog, que eu faço a leitura desse blog e emito um áudio que vai para várias pessoas que eu tenho contato nas redes sociais. A providência que tomaram contra fake news foi bloquear a um máximo de 20 remessas. Quer dizer, isso praticamente não resolve nada, porque em vez de mandar para 100 pessoas numa tacada só, eu faço 5 emissões de 20. Sim, então eu preciso repensar o modelo. Já não dá mais para pensar o movimento eleitoral. E me parece que isso é uma censura também, isso é um cerceamento da liberdade de expressão. Eu preciso, então, punir aqueles que estão fazendo errado não impedir aqueles que estão fazendo o correto, né? Eu não posso impedir que a boa notícia chegue a quem tem que chegar, mas eu devo impedir as falsas notícias que surgiram aos montes. E no compartilhamento de uma não investigação, me assusta uma população que não questiona o que vem até a sua tela. Não basta compartilhar manchete. Quantas daquelas manchetes estavam vazias, caíram em páginas que não levavam em lugar nenhum? Então, assim, um cuidado de ao menos ler a matéria, verificar se existe procedência. Não estão fazendo isso. Não só por conta da eleição que ocorreu agora, mas por um bom caminhamento do país, nós precisamos fazer isso. O governo vai assumir em janeiro. Como que será que as notícias vão caminhar? Será que as fake news vão parar ou vão aumentar? E nesse sentido, pensando numa governabilidade, pensando num país que precisa começar a caminhar num sentido, como que fica a condição? E voltando ainda à campanha eleitoral, né? A gente fica aqui em dúvida se esse horário eleitoral gratuito deve prosperar, porque não é gratuito. A grande realidade é que eu, o senhor, o telespectador, estamos pagando por isso, porque as emissoras de TV mandam a fatura para o governo. Elas não querem saber se o pato é macho, querem o ovo. E o que acontece? Paga-se, nós pagamos para assistir um UFC eleitoral. Sim. Em vez de propaganda do que vai ser a proposta de cada candidato. Sim, plano de governo. Quem aqui conseguiu ter acesso direto ao plano de governo, a não ser aqueles que leram de fato? O cara teve que fazer pesquisa na internet para ver que era o plano de governo do candidato, ao invés de ver pela televisão. O interessante foi perceber que as pessoas estavam envolvidas, queriam se envolver, de alguma forma. E se envolveram muito com a política. A rede social permitiu isso. Deu voz a muitas pessoas. Antigamente eu participava da campanha, mas de uma forma sem camisa, bottom, boné. Agora não, tinham fala, podiam se expressar, apresentar os motivos para votar e não votar em um candidato. Então a campanha permitiu isso também. Mas até que ponto essa permissão ela pode acontecer
de forma que não seja violenta, porque o que nós vimos também foi muita violência na hora desses posicionamentos. O Haddad, por exemplo, perdeu um tempo enorme, na minha opinião, focando que o Bolsonaro não vem ao debate. Eu não conheço o candidato porque ele não vem ao debate, eu não vou ao debate. O Lula também não foi a um debate. E todos os dois ganharam a eleição. Sim. Né? Então, assim, essa questão da participação no debate, ela é importante, ela é interessante, mas já que eu não tenho, então, a presença do candidato, focar no meu trabalho, focar na minha campanha, nos projetos que eu tenho. É claro que o resultado mostra que não foi uma eleição confortável. Não, tem uma diferença. Tenho 2/3 da população que, na realidade, não... É a mesma condição da eleição passada. Será que isso permite uma governabilidade? Foi eleito com 57 milhões de votos. Mas e os outros 42 milhões que não votaram ou votaram nulo? E os outros 44 milhões? O Boulos está nas redes sociais dizendo que a partir de terça-feira o negócio vai ser brabo aí, que ele vai botar o bloco na rua. Que não vejo como uma necessidade. Eu acho que não é isso que devemos fazer. Eu acho que se o candidato eleito, o futuro presidente agora, Bolsonaro, diz que vai cumprir com a Constituição e vai seguir a legislação, acho que nós devemos esperar e dar a oportunidade do governo acontecer, resistir se for necessário, mas permitir que as coisas aconteçam. Então, agora eu não posso transformar o país num caos. Não devemos levar o país a um cenário de guerra civil. Sendo contra ou a favor do Bolsonaro, não podemos colocar o país numa condição dessa. Tem que respeitar a maioria. Tem que respeitar a maioria. E colocar agora o país numa condição de guerra civil é desrespeitar a Constituição. O senhor acredita na possibilidade do que a oposição tem colocado aí, de que vai ser a grande família, o Bolsonaro na presidência, um filho na Câmara, outro filho no Senado, comandando o Legislativo e o Executivo? Ou isso aí também faz parte do folclore da resistência? Mas eu vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. O professor Diogo está hoje aqui com a gente, comentando essa situação aí da eleição. É o day after da eleição 2018. Já, não saia daí.